Fala turma, tudo bem com vocês? O Santos embala, faz a terceira vitória seguida na temporada pela primeira vez e está classificado às oitavas de final da Copa do Brasil. Assim como o São Paulo, que no Morumbi deu a lógica, goleou a equipe do 4 de julho, passou por um susto, mas está mais do que classificado. Quer saber os detalhes, a análise, a minha opinião sobre esses dois jogos da Copa do Brasil? Vem com a gente. Muito bem, torcedores de todo o futebol brasileiro, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Yuri, esse é o canal Fim de Papo. E antes de qualquer coisa nesse vídeo, já vou lembrando vocês para deixar o like, para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar com os colegas. E, claro, vim saber tudo sobre o futebol, principalmente paulista, mas por que não? Agora numa época de Campeonato Brasileiro também, de outros clubes de outros estados, não é verdade? Pessoal, o assunto hoje é Copa do Brasil. Vamos começar pelo jogo do Santos. O Santos que entrou em primeiro, né? O jogo do Santos foi às 7 horas, se eu não me engano. Enfrentou a equipe do Cianorte. E, enfim, né, pessoal? Enfim, parece que o Fernando Diniz chegou com esse intuito, chegou com esse objetivo de arrumar a casinha. E tá arrumando aos poucos, né? Ele modificou a equipe. Ontem entrou com o John, que entrou no lugar do João Paulo. Até então, uma posição, os santistas sabem muito bem, né? Uma posição até então inquestionável. O João Paulo, para mim, é um excelente goleiro. Foi uma das revelações do Campeonato Brasileiro da temporada passada, na minha opinião. E sim, era uma posição que, cara, não deveria mexer. Mas mexeu. E o John, que foi muito criticado principalmente na final da Libertadores contra a equipe do Palmeiras, muita gente entende como falha naquele gol do Breno Lopes, que na minha visão não tem como, né, gente? Não foi uma bola fácil, que o goleiro sai, tem completamente o domínio da área, e foi num contrapé. Foi num contrapé. Talvez um goleiro excelente, de nível excelente, realmente conseguisse pegar, mas é um gol tomável, né? Não é aquele gol que você fala, pô, que falha grosseira, nada a ver. Mas enfim, o Joe entrou, jogou muito bem, assim como o Luiz Felipe, o zagueiro do Santos, que trabalhou ali no primeiro gol, né? Ele rouba a bola, dá o passe pro Marcos Guilherme fazer a jogada individual e meter um golaço, que por sinal tá virando rotina lá na Vila Golaço, hein? No final de semana foi o Jean Mota, e é sempre naquele mesmo canto, né? O gol do Jean Mota que lembrou muito aquele gol do Ganso, né? Contra o Grêmio lá em 2010, pelo Campeonato Brasileiro. Um golaço de peito de pé. Então, aquele cantinho ali do gol da Vila tá abençoado aí nesses dias. E, enfim, gente, não foi um jogo brilhante, longe disso, logicamente, mas o Santos fez sua parte. Tinha que fazer sua parte, venceu por 1-0. Um agregado aí de 3-0. E é isso, o Fernando Diniz ele tem encontrado algumas peças-chave importantes, modificando o esquema e que tem dado resultado, né? Outro ponto importante é o Pirani, né? Esse Gabriel Pirani, ele é um jogador jovem de 19 anos, mas que, cara, eu gosto muito dele. Eu acho que é um jogador que tem muito futuro com a camisa do Santos. Eu não tô falando futuro pra Europa, que a gente às vezes tem essa cultura de, pô, tem futuro, já lembra da Europa. Não, aqui no futebol brasileiro mesmo, é um jogador que tem muito pra mostrar. E dependendo aí de como fizer essa temporada no Campeonato Brasileiro, aí sim, aí pode alçar voos maiores, até porque a Europa, pessoal, a Europa, se vocês prestarem atenção nas contratações dos times europeus com os clubes brasileiros, jogadores de 21, 22, 23 anos já não tá tendo tanta oportunidade lá fora, né? Um exemplo muito claro é o Claudinho do Bragantino, que recebeu uma proposta do Zenit da Rússia. Muito se especulou ele no Leipzig, da Alemanha, né, que tem a parceria ali com a Red Bull, enfim, tudo mais. Mas nada disso. O Leipzig, que é um clube mediano, mediano eu digo porque é pequeno de história, mas mediano porque tem apresentado futebol convincente, tem competido no campeonato alemão, mas nem pro Leipzig o Claudinho tá servindo mais. Então, assim, mudou muito a cultura dos clubes europeus, a mentalidade de vir contratar um jogador de até 25 anos no futebol brasileiro. Então, por isso que eu tô falando, o Pirani, ele tem muito futuro.
E dependendo dessa temporada que ele fizer, o Santos não consiga segurar ele por muito tempo. Mas o que pesa o fato dele ainda não deslanchar no Santos, ele fez uma partida meio apagada ontem, é verdade, mas é o fato que o Fernando Diniz ele tem jogado com com o Jean Mota e com o Alisson, só que eles jogam muito recuados. O Jean Mota às vezes aparece um pouco na frente, mas ontem em específico ele jogou muito recuado. E o Pirani ele fica muito sobrecarregado por ter que armar o time, né? Então, às vezes, esse fato do jogador estar sobrecarregado para poder distribuir a bola para os atacantes do Santos, ontem que o Santos jogou com Lucas Braga, né? Lucas Braga, se eu não me engano, não me recordo agora. Mas ele ficou responsável por fazer essa distribuição. E mesmo contra uma equipe fraca, que é a equipe do Cianorte, ficou meio sobrecarregado, não conseguiu desempenhar um bom jogo. Mas no geral, pessoal, bacana ver o Fernando Diniz arrumando essa equipe do Santos. Claro, terceira vitória seguida, vale lembrar, 2 em cima do Cianorte. Tem que pontuar, isso não tem jeito. Mas tem que ganhar, tem que ganhar. E só assim que você vai conseguir criar corpo para poder desfrutar de melhores resultados no decorrer da temporada, tá certo? Pessoal, São Paulo é assunto agora. Eu falei para vocês, o São Paulo tinha tudo para virar no Morumbi, tinha tudo para fazer um resultado elástico e adivinhe, fez, né? Eu não imaginava um 9-1. É um resultado, eu acho que bem provável, inclusive, para todos os São Paulinos, inclusive o mais otimista. Mas uma coisa é certa. A gente não esperava pelo que foi apresentado no primeiro jogo. Uma equipe do 4 de julho muito bem organizada, que sabia o que estava fazendo com a bola. E naquele jogo em específico, na semana passada, explorou os pontos fracos do São Paulo no jogo, que foi a bola aérea. O São Paulo falhou muito nos 3 gols do 4 de julho, um irregular é verdade, mas falhou. E ontem o 4 de julho veio com qual proposta? Bola aérea. Mas ontem, claro, o São Paulo com a equipe titular, o Miranda jogando muito bem, um monstro na zaga do São Paulo. Ontem a equipe do 4 de julho não conseguiu arrumar nada. E tomou um susto a equipe de São Paulo, né? Nos primeiros 30 segundos, não durou nem um minuto, o Dudu Beberibe abriu o placar e o torcedor São Paulino, gente, não vem me falar que não, mas sim, veio aquele fantasma dos vexames, dos últimos vexames do São Paulo. É inevitável, claro. Você tá em desvantagem. No primeiro ataque do jogo você sofre um gol, você fala, pô, peraí, né? Mas foi um susto. E talvez até esse gol muito no início para a equipe do 4 de julho acabou atrapalhando a estratégia do clube. Porque se você faz um gol contra o São Paulo já em vantagem no Morumbi com menos de um minuto, você vai recuar mais do que você estava propício a recuar. É óbvio que o 4 de julho já estava numa estratégia de jogar fechadinho, explorar um contra-ataque. E quando você faz o gol, apesar da tranquilidade, pode vir um relaxo. Um relaxo natural, de que tipo, pô, agora a gente tem 2 gols de vantagem, vamos se fechar aqui e vamos jogar só por isso. Só que foi muito cedo. E aí o São Paulo, apesar do susto e apesar de ter que encontrar um equilíbrio emocional, consegue fazer o gol com o Luciano, né, numa cobrança de escanteio ali nos 30 minutos por volta. E depois faz o segundo com o Pablo, né, um gol, na minha visão, irregular. O Luciano ele estava numa posição irregular, mas depois também a bandeirinha errou num gol do Pablo que não estava. Enfim, acabou meio que não fazendo diferença, né? Mas o São Paulo teve alguns gols anulados. E aí, gente, não teve jeito. A equipe do 4 de julho sentiu o baque. A partir do gol do Sara, aliás, o gol do Sara que saiu aos 30 minutos, né? Depois o gol do Sara de cabeça, que faz 3-1, aí praticamente morre a equipe do 4 de julho. Aí não tinha jeito, a equipe tinha que sair, tinha que se expor. Conseguiu algumas escapadas e digo mais, deu mais susto que o Palmeiras na final do Paulista, tá? Mas aí não é pro torcedor palmeirense ficar bravo comigo, porque fazia parte de um contexto do jogo, né? Claro, o Palmeiras era uma final, o jogo de final é truncado, e o 4 de julho precisava sair para tentar fazer alguma coisa, não tinha nada a perder. Se perdesse por goleada, ou se perdesse por 1-0, ou por 2-0, né? Que era o resultado que eliminava, não ia fazer praticamente diferença nenhuma. Mas é isso, a equipe do São Paulo foi lá, se impôs, conseguiu fazer, o Pablo fazendo hat-trick, e aí, uma equipe que toma um hat-trick do Pablo, não tem o que fazer, né? Tem que sair fora, cara.
Tem que sair fora. Mas é aquela coisa, a esperança é a última que morre. Quem sabe era isso que o Pablo precisasse para poder reacender um pouquinho da expectativa que o torcedor tricolor cria em cima dele, né, para que a moral volte. Foi um jogo importante, principalmente para que a moral voltasse, porque se o São Paulo passa, gente, mas sei lá, nos pênaltis, ou passando com muito sufoco no final, com drama até o final da partida, fica aí aquela impressão de preocupação, né? Porque, pô, a equipe passou com muita dificuldade contra a equipe do 4 de julho. Imagina quando enfrentar uma equipe mais fraca, uma equipe mais forte. Enfim, e passar dessa forma foi bom para que tirasse um peso, principalmente do histórico de vexames que o São Paulo tem tido. No ano passado foi Mirassol, Lanús, né? Anos anteriores para Defensa e Justiça, enfim, o torcedor do São Paulo estava cansado de acumular vexames e pelo menos nesse momento jogou fora, espantou esse fantasma. E no final de semana tem um confronto dificílimo contra o Atlético Mineiro, é um jogo importante, um jogo que o São Paulo precisa vencer, o São Paulo ainda não ganhou no Campeonato Brasileiro. E claro, é mais um jogo que se vence, aí cria um corpo para seguir no Campeonato Brasileiro, tá bom? Bom, gente, hoje tem Corinthians Atlético Goianiense, Corinthians numa situação muito delicada, precisa reverter um placar aí de 2 gols de diferença, muito difícil pro Corinthians. Vamos ver o que o Silvinho consegue mostrar de diferente, se o jogo de domingo serviu como base para alguma coisa. Hoje também tem o Palmeiras, que bom, eu agradeço, né? Porque aí amanhã já faço compilado, não preciso fazer vídeo todo dia, né? Apesar de ser muito gratificante estar aqui com vocês, tá bom? Mas é isso, Palmeiras e Corinthians hoje em campo, Palmeiras às 19 horas contra a equipe do CRB, uma situação confortável, também passa para mim sem dificuldades, e o Corinthians às 9h30 contra o Atlético Goianiense, tá bom? Comenta aqui se vocês gostaram, deixa a opinião de vocês, o feedback de vocês, e não se esqueça, pessoal, curte o vídeo, compartilha, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para receber os próximos, tá certo? Um grande abraço, excelente quarta-feira para vocês.